Salve galera do canal da RM Academy, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer um react muito bacana. É uma atleta minha que ela já competiu algumas vezes na Liga Pro, ela se profissionalizou comigo, ela começou a competir comigo na verdade, a gente trilhou aí todo o caminho da carreira dela juntos e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente fez aí no decorrer dessa carreira, né, para que ela pudesse melhorar alguns pontos específicos e vou mostrar também como é que tá o físico dela para a próxima competição, beleza? Então tem muita informação muito foda aqui nesse vídeo de hoje, não perde nenhum momento que até o final vai ser pancada, beleza? Solta a vinheta aí e simbora. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que vai ser a solução para a sua dieta, para o seu treino, para os seus resultados. No site Adaptogen você vai ter a oportunidade de usar os suplementos com maior qualidade, capricho e pureza que eu já vi. E ainda é gostoso pra caramba, produto padrão Raí Milé de qualidade. E se além de ter o físico dos seus sonhos, você quer ser uma pessoa esperta, então você vai usar o cupom RAI10 para pagar ainda mais barato e ganhar 10% de desconto na loja inteira. Lembrando que se você pagar por boleto, você tem desconto adicional. Quer ter mais hipertrofia? Clique no link da bio. Quer emagrecer mais rápido e com mais facilidade? Link da bio. Quer economizar e ganhar 10% de desconto? Clique no link da bio e use o cupom RAI10. E hoje o que vocês vão aprender aqui vai ser os ajustes que vão ser necessários para poder melhorar aí o físico de uma biquíni, de um atleta biquíni. Quais são os critérios da categoria, o que é que a gente precisa prestar sempre atenção. E é importante que vocês saibam isso para que vocês possam entender melhor como essa categoria funciona, entender melhor como são decididos os resultados também, para vocês não ficarem naquela dúvida. Eu achei que essa menina não ia ganhar, acabou ganhando. Então para que você comece a entender melhor como funciona a categoria, os padrões da categoria, os critérios de avaliação. Se você é atleta, inclusive, é muito bom você estar assistindo esse vídeo para que você possa fazer isso em você, né? Para que você possa melhorar o seu físico e possa apresentar, né, um conjunto cada vez melhor lá no palco. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a Jéssica ela trabalha comigo já tem um tempinho, né? A gente começou ali mais ou menos em 2020, não lembro exatamente qual foi o mês, mas ela teve uma carreira muito boa na biquíni, ela conseguiu o pro ali relativamente bem rápido, e inclusive ela começou a se destacar nos campeonatos até mesmo dos Estados Unidos com bastante velocidade também, né? Ela competiu 2 vezes lá fora e aí um desses campeonatos ela ficou em quarto num campeonato muito cheio, num campeonato muito disputado. Então, assim, é um atleta que eu realmente gosto muito de trabalhar, eu realmente acredito muito no potencial dela, até mesmo para um dia estar ali brigando entre as 5 melhores do Olímpia, quem sabe ganhar. Tá? E comigo vocês sabem que eu sempre vou tentar buscar o máximo, né, dos meus atletas para que eles possam estar sempre indo muito bem, né, muito acima do esperado. Então eu quero mostrar esse vídeo para vocês para que vocês possam entender o que foi que eu fiz para que o físico dela pudesse melhorar e também quais foram alguns problemas que ela passou na preparação, né? Porque existiu de fato ali algumas coisas que atrapalharam ela no meio do caminho, mas mesmo assim ela não desistiu e ainda conseguiu resultados muito bons, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês o vídeo do físico dela atual, tá? Faltando mais ou menos 4 semanas aí para a próxima competição. A gente encerrou um off-season muito bom, um off-season muito proveitoso, onde ela conseguiu melhorar aqui muito de alguns pontos que a gente precisava melhorar, como o glúteo, posterior, né? Também precisei preencher um pouquinho mais ali o V-shape dela, porque ela tem uma pose de frente muito impressionante, mas eu queria deixar essa pose impecável e a gente conseguiu muito bem isso, a gente fez um off muito bem proveitoso, ela conseguiu ganhar massa muscular segurando bem a gordura e agora a gente está quase ali já na fase final da preparação. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, beleza? Então, ó, vou rodar aqui o vídeo. Esse vídeo é atual, né? Coloca aqui no começo. Esse vídeo é atual, ela me mandou essa semana. Então vocês podem ver aqui uma coisa muito importante a ser mencionada aqui no vídeo. A biquíni precisa dessa característica em V-shape, né? A gente precisa ter esse V-shape aqui mais proeminente, tá certo? Mas ele não pode ser muito exagerado, né? Então temos que tomar cuidado no volume dessa atleta. Ela precisa estar com um V-shape proeminente, a gente tem que ter um ratio aqui de ombro e cintura bem diferente, né? Cintura bem mais fina que os ombros, mas tem que tomar cuidado com a densidade muscular e a profundidade dos cortes dos ombros, porque senão ela vai virar uma figure, né? Então tem que tomar cuidado. A figure é aquela categoria inicial das mulheres mais musculosas, né? Aqui nessa pose de frente a gente também tem que ter uma visualização muito boa desse glúteo aqui bem arredondado, que foi um dos maiores problemas que a gente teve até agora e como vocês podem ver já deu uma melhorada assim absurda. Poderia até dizer que já está quase que perfeito, né? Eu vou mostrar para vocês alguns comparativos do primeiro Show Pro que ela participou para agora, para vocês entenderem quão grande está essa diferença, tá? E o volume do quadríceps, né? O volume do quadríceps posterior tem que haver uma cautela para que não fique exagerado, mas também não pode ser um volume pequenininho demais, né? Ela não pode ser tão pequenininha assim, beleza? Tem alguns ajustes a fazer nas poses ainda, a gente já está trabalhando, né? Algumas coisas novas a serem
a serem postas em prática, mas por enquanto esse está sendo o conjunto dela, tá? E ela vai fazer a transição para pose de costas. Lembrando que esse vídeo aqui não é o vídeo de apresentação individual, né? É o vídeo só para ela poder me mostrar como é que está o físico. Então olha como é que está a linha de cintura dela aqui já bem encaixadinha, faltando 4 semanas para o campeonato. É uma condição muito boa, né? Ela já está bem próxima aí da condição ideal. Vamos ver quando ela virar. Os dorsais já bem marcados também. Ainda falta um pouquinho, mas tudo dentro do ok para o tempo. E o encaixe da pose de costas. Aqui vocês podem perceber que a gente tem um posterior bem marcado, porém não muito aprofundado, como na wellness, né? Também dorsais do mesmo jeito, bem condicionados, mas, como eu falei, ainda faltam 4 semanas, um pouquinho mais de 4 semanas, então ela ainda vai secar bastante, então ela já está quase com o peso de palco, falta um pouquinho para ela cair, a gente tirar ali talvez mais uns 2, 3 quilos, acho que ela já vai ficar no ponto, e como ela vem evoluindo muito bem no decorrer das últimas semanas, então acredito que isso vai ser bem simples de fazer. É a caminhada ao fundo do palco para a gente ver a densidade do glúteo. Não pode balançar de jeito nenhum. E encaixou de novo, onde a pose lá atrás fica ainda melhor, porque a gente consegue perceber mais profundidades ali nos cortes, né? Então, basicamente, quando ela secar por completo, ela vai estar um pouco mais condicionada que isso aí, o glúteo vai estar mais marcado, né? Vai estar com um aspecto de maior. O glúteo ainda é o nosso ponto fraco, né? O trabalho começou comigo para ser ajustado esse ponto do glúteo, já melhorou pra caramba, né? Mas ainda é o ponto fraco, eu tenho total consciência disso, ela também, então a gente já está trabalhando nesse aspecto, tá? Mas o importante é evoluir sempre, né? Tá sempre melhorando, e não, ela não vai ficar pronta com um off-season, 2 off-season, não, ela vai melhorando, vai chegar um ponto que vai estar perfeito, né? E aí vocês vão ver nos comparativos o quanto ela melhorou. Essa pose de frente dela é muito incrível, para mim uma das melhores no Brasil até, com esse frame de frente. Quando eu fizer dois ajustes que eu já passei para ela, quando ela fizer, eu tenho certeza que isso aqui vai ficar impecável. Então, pessoal, aqui é o vídeo do físico atual, né? Vocês podem ver a condição tá boa, tem pontos fracos? Tem, obviamente. Mas agora a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês o comparativo, né? O comparativo do físico dela, do primeiro show, do último show da última temporada e com agora, beleza? Então, ó, aqui a gente tem o nosso primeiro Pro Show, né? Depois que ela ganhou o cartão profissional, a gente fez uma preparação. A condição dela estava muito boa, vocês podem ver que tá uma condição bem maior do que o que ela está agora, mas como eu falei, faltam mais de 4 semanas ainda, então vai dar tranquilamente tempo. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é essa curvinha bem aqui, ó. Bem aqui, onde vocês podem ver que a gente tem o glúteo médio aqui marcando, mas o glúteo máximo ele não acompanhava aqui depois, né? Ele aprofundava, ficava como se fosse um buraco ali, né? E na pose de costas a gente não tinha um posterior ali tão marcado, até ficava apagado até demais, mesmo para uma biquíni. E mesmo para uma biquíni o volume das pernas também ainda não estava tão bom, dava para crescer um pouquinho mais. Mas o frame, né, o conjunto de frente, se você apaga o físico dela, se você coloca só a sombra do físico dela, né, o Sávio, se você puder fazer essa mágica do cinema aí, deixar só a penumbra dela aí, só a silhueta dela, vocês vão ver que é uma silhueta muito bonita, um conjunto muito bonito. Então, fazendo esses preenchimentos, vai ser um atleta que vai dar muito trabalho, né? E aqui a gente tem a foto do terceiro Pro Show dela, teve esse primeiro, depois veio um segundo que foi o que ela ficou em quarto, que foi nos Estados Unidos, e teve esse terceiro que foi na Expo, né, do ano passado aqui no Brasil. E assim, aqui foi um físico onde a gente conseguiu colocar um pouquinho mais de preenchimento, teve que perder um pouquinho de condição para isso, até porque, como eu falei, ela teve vários problemas na preparação, ela teve uma lesão aqui na região do tensor da face lata, que esticava, essa dor ela irradiava até o pé, então ela às vezes não conseguia sequer posar. Isso foi bem preocupante no primeiro show e no segundo também, porque durante a pose doía muito, ela não conseguia ficar em pé, então a gente estava com medo de isso gerar algum problema com ela, né? Algum problema na hora de posar, algum problema na hora de fazer o que ela precisava fazer. E também os treinos ficaram muito prejudicados com isso, tá? Que eu vou já falar para vocês o que foi que eu fiz
nos treinos dela. Mas a gente vê aqui que temos um físico um pouco mais preenchido, com um pouquinho menos de condição, porque a gente teve que sacrificar um pouquinho de condição para poder preencher mais, mas foi um físico que eu gostei mais do que o primeiro, porque o físico estava mais preenchido e condição não é algo que a biquíni precisa muito, né? Ela precisa ter um físico ali mais cheio, um pouquinho mais denso, é um meio termo muito fino, assim, uma linha tênue muito fino. A condição não é o ponto principal para a biquíni, né? Mas sim o conjunto dela precisa estar bem completo. Então, nesse físico aqui, o conjunto estava melhor, mas assim, ainda assim a gente consegue perceber aqui, ó, o mesmo buraquinho aqui no glúteo, né? Essa mesma depressãozinha aqui, ó, onde o glúteo máximo ele não acompanhava o glúteo médio, né? O glúteo médio empurrava por conta da pose, né? O quadril está empurrando para fora, e aí o glúteo máximo não estava acompanhando bem, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o comparativo da primeira preparação, né? Do primeiro Pro Show, um dia antes do Pro Show com agora, né? E aqui a gente pode ver o tamanho da evolução que ela teve a nível do glúteo. Olha como o glúteo já preencheu muito mais aqui na lateral, né? A condição, como vocês podem ver, está muito próxima. Não é algo que vai ser difícil de alcançar. Isso aqui vai ser simplesmente alcançável. O ombro, aqui estava até um pouquinho grande para o que ela tinha de inferiores, né? Agora a gente tem um conjunto bem mais completo, bem mais uniforme. O ombro não está tão aquele capacetão assim. Na verdade até tá, mas aí como ela está com os inferiores um pouco maiores, essa impressão que dá é que está mais equilibrado, né? Então a gente tem um equilíbrio muito maior do físico, onde a condição já está muito perto, a gente tem um volume de perna bem mais propício para a categoria, mesmo para a biquíni, ela precisava crescer um pouquinho mais, e a gente tem esse glúteo aqui mais arredondado, que foi o que a gente mais trabalhou para poder conseguir, né, nessa preparação. E na de costas, como vocês podem ver, ainda tem o que evoluir, a gente tem que melhorar ainda, tem que preencher mais, tem que cavar um pouquinho mais aqui na gota. Mesmo para a biquíni ela ainda tem que ter essa marcação maior, mas a evolução dela do primeiro Pro Show para esse está muito grande. E lembrando, né, faltam 4 semanas ainda, quando ela secar mais vai dar a impressão de que está maior. Então a gente tem posteriores mais marcados, mas sem agressividade, a gente tem um glúteo mais preenchido, mais projetado, né, a gente tem um conjunto mais bonito, com um pouco mais de volume aqui na perna. Vocês podem ver que o quadríceps ele ficava meio esquisito aqui, saltando meio pontudo, e agora ele está mais arredondado, né, porque agora a gente tem um conjunto de volume de perna mais adequado, né, então a evolução que ela teve foi muito boa. E se ela continuar fazendo isso, né, se ela continuar fazendo o trabalho direitinho aí, durante esse período, né, os períodos de office, preparação e tudo mais, com toda certeza ela vai, com o tempo, não ter mais esse problema de volume de glúteo, tá? E basicamente o que foi que a gente fez? Nessa fase da preparação, onde ela estava com aquela lesão, a gente trabalhou muito com técnicas avançadas que ela não precisasse usar tanto peso, porque, enfim, incomodava muito, mas que mesmo assim ela tivesse um estímulo de estresse metabólico bom e que evitasse alguns ângulos ali da lesão, né? Onde ela sentisse essa lesão fisgando, porque quando começava a fisgar, passava o dia inteiro doendo, ela não conseguia nem andar direito, queimava de ficar dormente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, fazer alguns exercícios específicos ali, muito bem direcionados, né? Variações de cadeira abdutora, variações de abdução de quadril, variações de tensão de quadril, variações também não só do ângulo de trabalho, mas também com o tempo de execução, fazendo execuções bem mais lentas, né, com super slow, para que a gente pudesse trabalhar com a menor quantidade de peso e isso não fosse prejudicial para a hipertrofia dela. Já agora no off, né, a gente fez um off bem bacana. A lesão já tinha sumido, ela sentiu pouca coisa e depois parou de acontecer. A gente manteve uma periodização mais tradicional, né? Treinando o glúteo 3 vezes na semana, dividindo ali os exercícios de uma forma de a gente conseguisse trabalhar mais essa projeção do glúteo, né? Mais essas fibras superiores do glúteo. E, inclusive, uma das coisas que tem melhorado muito, né, é o fato de não estar trocando muito exercício. A gente tem mantido o mesmo treino já tem muito tempo. Salvo engano, está desde novembro fazendo o mesmo treino. Né, eu até perguntei para ela esses dias, perguntando, você tá enjoada do treino, como é que tá querendo mudar alguma coisa? Você tá... Porque assim, eu pergunto porque às vezes a pessoa tá desmotivada, né? E às vezes a mudança do treino faz com que dê aquela motivada nova. Ela me falou, não, só muda o que for necessário, para mim tá tudo bem, já tá chegando perto do campeonato, eu não quero fazer nada que eu não domine, eu não quero fazer nenhum exercício que eu não domine ainda, porque eu sei que eu vou perder a ativação. Então tá tudo certo, tem um exercício ou outro que dá pra gente mudar, porque enfim, realmente é mais chato, mas só se for necessário. E aí eu mudei esses bem pontuais assim, mas a gente trabalhou muito para o ganho de força, né, para que ela pudesse ter um ganho de força maior nessa região do glúteo. A gente trabalhou muito para que ela pudesse ter um desenvolvimento melhor nessa região do glúteo máximo, mais na parte superior.
Ela também trabalha bastante a parte inferior, né, mesmo sendo biquíni, porque eu quero mostrar um pouco mais, eu quero cavar um pouco mais esse glúteo para ele parecer um pouco mais impressionante, né? Mas como eu falei, isso é com o tempo, a gente tem que avaliar a evolução de um campeonato para outro e comparando um campeonato um dia antes dela competir com um campeonato há 4 semanas antes, ela tá assim já além do que eu esperava, né? Ela já está bem além do que eu esperava, e se tudo der certo, se tudo continuar direitinho, como vem continuando e com toda certeza vai continuar, né? Que Deus segure essa menina desse jeito, a gente vai apresentar um conjunto assim muito bonito, beleza? E galera, lembrando, né? Se você curte os meus vídeos aqui, não deixe de seguir o canal, não deixe de apertar lá o sininho para que você possa receber as notificações quando eu soltar um vídeo novo. Curte, comenta, compartilha. Se você é atleta, se você curtiu esse tipo de conteúdo, comenta aqui, fala o que é que você gostou, fala o que é que você queria ouvir mais, fala o que você mais gostou de ouvir do que eu falei, para que eu possa fazer mais vídeos como esse, para que eu possa fazer mais análises, né, como essas das minhas atletas, beleza? Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal, de olhar aqui todos os patrocinadores do canal. Você me ajuda muito quando você dá essa moralzinha para mim. Tamo junto e até o próximo vídeo.